Vamos começar então, né? Nós já mudou o disco, né? Agora estamos falando sobre a eclesiologia, a doutrina da igreja. E a parte que me cabe é falar sobre esse assunto dentro do Antigo Testamento. Como é que nasceu e como que o Antigo Testamento ele tratava essa noção de igreja. Eu vou falar algumas coisas sobre isso e eu não falei da outra vez, mas quem quiser, não é obrigado, né? Mas quem quiser, eu tenho um esboço. Isso aqui é coisa que eu ainda vou publicar algum dia, né? Mas se você quiser uma cópia disso, eu posso mandar por e-mail. Tá? Eu vou escrever meu e-mail aqui no quadro e quem quiser pode mandar um e-mail para mim. Fala, olha, eu sou aluno da quarta-feira, o senhor prometeu e eu estou pedindo agora. E aí eu já te respondo com um arquivo, com e-mail, tá certo? D. Santos. D de Daniel, Santos, meu sobrenome, .jr. É porque eu sou júnior. E @me.com. Aí você passa só essa gentileza de me lembrar. Fala, olha, eu sou o aluno da quarta-feira, o senhor prometeu. Eu vou escrever aqui, viu, Gilberto? Esse aqui é o endereço de e-mail. Se alguém quiser o esboço que eu tenho aqui, o transcript, né? Então, pode mandar um e-mail lembrando que fala, eu sou aluno da quarta-feira, o senhor prometeu, tal. Vamos orar então? Vamos começar a nossa reunião. 8:05. Muito obrigado, Deus, pela nossa vida, porque podemos usar parte dela para nesta noite estudarmos a respeito da tua igreja e de como ela foi concebida e idealizada desde o período do Antigo Testamento. Nós pedimos que o Senhor nos ensine e aquilo que viermos a aprender, aprendamos de tal maneira que venha a fazer parte da nossa vida. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Será que é correto nós pensarmos na existência de uma igreja no Antigo Testamento? Geralmente, a ideia que nós temos de igreja é a comunidade que se reúne para adorar a Deus, ouvir a pregação da palavra, cantar a Deus cânticos, trazer as ofertas e a comunhão dos irmãos, dos membros que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro e também, às vezes, de alguns que não são ainda redimidos, mas a gente não sabe, porque eleição é uma coisa que pertence a Deus. Quando a gente pensa nesse conceito de igreja, geralmente tem realmente dificuldade de achar no Antigo Testamento esse modelo. Até isso não é só para o Antigo Testamento. Muitas pessoas acham errado que o livro dos Salmos foi o inário de Israel. Israel cantou o livro dos Salmos durante todo o período do Antigo Testamento. Seria ótimo se isso fosse verdade, mas não é. Por uma razão muito simples.
tem muitos salmos que são do período pós-exílio. Muitos. E assim sendo, se Israel cantou alguns dos salmos, não cantou todos, e muito menos o livro como nós temos hoje, porque isso é resultado de um trabalho bem mais longo e tardio, porque tem salmos que contam no período depois que o povo retornou do exílio. Então, quando você começa a pensar nesse período, qual era a igreja lá no período depois de Esdras, no período de Zorobabel? É uma igreja problemática. Deus precisou enviar o profeta Ageu para confrontar o governador, olha só, confrontar o governador e o sacerdote, porque eles estavam desviando verba que o rei da Pérsia tinha mandado para construir o templo. Já estava quase acabando a verba e nada do tempo começar, mas a casa do sacerdote, a casa do governador estava nos trinques, né? Já estavam começando a colocar painéis na parede. Daí aquela palavra, as casas apaineladas, não é com panelas, é com painéis. Então, isso já mostra o grau avançado de detalhes que aquelas obras já estavam tratando, e a casa do Senhor nem estava quietos os tijolos lá, nada. E o profeta Ageu veio e deu uma paulada neles. Olha, vocês têm que tomar vergonha na cara e olha a casa do Senhor, do jeito que está, e vocês já gastaram 2/3 da verba aí. Então, um péssimo exemplo que aqueles homens estavam dando, um descaso com as coisas do Senhor. Felizmente, a coisa mudou. Com a palavra de Ageu, a coisa mudou. Leia depois o livro de Ageu com essa perspectiva, você vai ver. Mas então, a igreja. É possível falarmos da igreja nesses termos no Antigo Testamento? E se é, qual é o ponto de partida? O conceito básico de igreja no Antigo Testamento é o conceito de invocar o nome do Senhor e reunir pessoas para ter comunhão com Deus. E eu queria hoje tratar de alguns pontos que podem nos ajudar a pensar na igreja no período do Antigo Testamento. Então, o primeiro ponto, para quem está chegando agora, o e-mail que está aqui em cima, o meu e-mail, caso alguém queira o transcript do que eu estou falando, é só me mandar um e-mail falando: eu sou aluno da quarta-feira, o senhor prometeu, agora tem que cumprir, né? Me manda, por favor, eu mando. Então, a igreja no Antigo Testamento. Primeiro local, ou primeiro modelo de uma igreja no Antigo Testamento, o relato do Jardim do Éden, ele deve ser entendido como um local especial, porque Deus resolveu nele encontrar-se com o ser humano. Quando Deus criou o Jardim do Éden, ele criou o Jardim do Éden não tendo em vista e não querendo que Adão e Eva morassem no jardim para sempre. Como é que eu sei disso? Porque ele deu a ordem para Adão e Eva multiplicarem e encher toda a terra. Então, obviamente, o Jardim do Éden era um local que foi criado por Deus. E veja lá, por exemplo, e por gentileza, Gênesis no capítulo 2, veja que o Jardim do Éden, ele foi idealizado. Capítulo 2, a partir do versículo 7, 8, vamos ler alguns trechos. Fala, por exemplo, 2:7.
fala que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, né, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e depois que Deus criou o homem, ele plantou o jardim no Éden. Então, Éden não é o nome do jardim, Éden é a região onde o jardim estava. E porque ele estava nessa região, ficou sendo chamado Jardim do Éden. Mas é bom lembrar que Éden é o nome do bairro, vamos dizer assim, da região. Então ele plantou esse jardim. Depois de ter criado toda o planeta Terra, ele plantou esse jardim. Porque nele, diz o texto, na banda do Oriente, e pôs ali o homem. Então o Éden é o berço da humanidade, é o local de todos os lugares na face da terra onde Deus podia ter jogado esse homem depois de ter criado. Ele escolheu colocá-lo nesse jardim. E jardim, diz o texto, era o local aonde Deus ele vinha para conversar com o homem na viração do dia. Nós vamos falar mais sobre isso depois. Mas o fato é então que o Jardim do Éden, ele tinha essa característica. Ele foi criado, ele foi plantado para ser o palco e o cenário de um relacionamento do Criador com a criatura. Isso tudo antes da queda. Então, era um local realmente magnífico. Quais são os elementos que no Jardim do Éden nos auxilia a pensar nele como tendo sido o primeiro modelo de uma igreja? Então, eu queria mencionar aqui 4 elementos a respeito do Jardim do Éden que nos auxilia nessa identificação do Éden como o primeiro modelo de igreja. A primeira evidência é porque no Éden você tem um local onde o amor e obediência eles poderiam ser verificados. O propósito de criar o homem e a mulher e depois colocá-los no Jardim do Éden para cultivá-lo tinha como propósito maior a demonstração da obediência e do amor da criatura para com o Criador. Então, criar o homem e a mulher e colocá-los no Jardim do Éden não era simplesmente um cenário como quando nós temos alguma cerimônia importante e nós colocamos flores aqui na igreja para deixar o ambiente mais bonito. Não. O Jardim do Éden foi criado e quando Deus criou o homem e a mulher, ele deu ao homem a incumbência de, olha, vocês têm que cuidar desse jardim. Eu não sei quantos aqui, os homens eu já nem esperam tanto, mas as mulheres, quantos gostam vocês gostam de planta, de cuidar de planta? Cuidar de planta é uma coisa prazerosa, mas para quem não gosta, pensa numa coisa chata, não é mesmo? Deixa o senhor gosta? Então. Às vezes você tem um jardim em casa, alguma coisa assim? Não, né? Olha só. Tá vendo? Uhum. Pois é. Imagine se o senhor tivesse que viajar, fosse passar as férias lá em Maceió e deixasse um sobrinho do senhor, um neto de 16 anos, falar, olha, cuida desse jardim para mim.
E se eu explicasse para ele, olha, essa planta aqui, você tem que só botar um pouco de água nos cantinhos, não pode jogar no meio. Essa aqui você já tem que jogar um pouquinho mais para lá. Essa aqui você só borrifa assim por cima, né? Se eu passasse então 30 dias lá em Maceió, quando você chegasse, com certeza, né, teria algumas dessas plantas já, né, mortas, assim, só mesmo o fiapo, e outras, né, que ele jogou água lá mesmo da cozinha com a mangueira, assim, a água pegou em cima do vaso e jogou a terra toda para fora. Em suma, cuidar de uma coisa que você não tem, e você não tem aquele amor, primeiro, pela coisa que você está cuidando, segundo, por quem te pediu para cuidar daquilo. Porque dependendo de quem pediu e você ama aquela pessoa, mesmo que você não saiba, você vai atrás e perguntar, irmão, ele me deixou incumbido aqui de aguar essa cebolinha, mas não tem a menor ideia, não tem nem espaço para jogar água aqui. Como é que a gente água uma cebolinha? Você podia me explicar? Você não sabe, então você... Por causa do amor que você tem pela pessoa que lhe deixou com aquela incumbência. É uma questão até de honra a você aprender a cuidar daquilo. Então, o Éden era um local que Deus criou para que nele, junto com a incumbência que ele deu ao homem, quando eu falo homem, estou falando do ser humano, ele poderia ver se aquela criatura que ele fez estava pronta para desenvolver o amor por seu Criador. O homem, o ser humano não foi criado com um botão apertou, ele começa a amar a Deus. Não, o amor do ser humano, ele é genuíno, ele tem que ser partir espontaneamente da pessoa em relação ao seu Criador. E é por isso que Deus não construiu e não fez ninguém já programado para amá-lo. Quem tiver que amá-lo terá que fazê-lo de maneira genuína, porque quer amar a Deus, porque tem prazer nele. É por isso que Deus fez criaturas que eram, inclusive, capazes de desobedecer, como acabou desobedecendo. Então, o simples fato de Deus ter criado o homem e a mulher propensos ou abertos para, se quisessem, eles não obedecessem e não amassem, eles poderiam fazer isso. Mas é essa abertura que faz do amor algo genuíno. O meu menino sempre gosta de falar para a mãe dele: mãe, você é a melhor mãe que eu já tive. E ela fala: quantas outras mães você já teve? Só tem. Mas ele não entendeu ainda o nexo de que esse não é um elogio tão forte, né? Já que você tem só aquela mãe, qual o valor de você falar: você é a melhor mãe que eu já tive, né? Mas Deus também não criou-nos com essa coisa forçada para amá-lo. Então, o primeiro contexto, o Éden, ele tinha essa característica. Era onde o povo de Deus, por enquanto só Adão e Eva, eles viriam para demonstrar ali o amor e a obediência ao Criador. Mais do que isso, então, esse era o primeiro princípio. O povo de Deus viria para aquele local, demonstrando que eles vinham por causa daquele que lhes incumbiu com aquela tarefa. A casa de Deus, ainda hoje, é um local que você vem porque você ama a Deus. Se não fosse isso, teria muitos outros lugares melhor para você ir. O que você está fazendo aqui hoje à noite, num dia frio como esse? Tanto lugar para você estar. Melhor se você estivesse em casa descansando para continuar o trabalho amanhã. Tem tantos outros lugares que bons, mas nós estamos aqui porque nós amamos a Deus e porque nós obedecemos a sua palavra. Então, a igreja ainda hoje é um local que as pessoas vão porque elas amam o Deus que lhes convoca para estar ali. Certo? Então, esse era o primeiro, a primeira descrição do Éden como o primeiro protótipo, né, de uma igreja. Era um local onde a demonstração do amor poderiam ser
e da obediência poderiam ser verificados. Nós vamos falar mais ainda que tinha especificamente 2 árvores nesse jardim que mostravam claramente esse amor. Mas até aqui, alguma pergunta, algum comentário? Bom, o Éden, além de ser um local onde a obediência e o amor eram verificados, nós vimos também que Éden era o local onde Deus era o ponto de encontro de Deus com a sua criatura. Veja, por exemplo, lá no capítulo 3 de Gênesis, logo depois interessante que depois que o homem caiu, Gênesis capítulo 3, versículo 8, Adão e Eva, depois de terem comido do fruto proibido, o Senhor Deus sai ao encontro deles, possivelmente fazendo o que ele fazia costumeiramente. Diz o versículo 8 que Adão e Eva ouviram a voz do Senhor Deus. Essa voz, em hebraico, a palavra voz pode ser também traduzida como som. E até é mais próprio, porque olha, diz o texto, a voz de Deus que passeava no jardim. A voz que passeava era Deus, quem estava passeando? Então, se você traduz voz por som, até que faz um pouco mais de sentido. Então, Adão, ele ouviu o som de Deus que estava passando pelo jardim, é uma possibilidade. E fala que Deus tinha esse costume de fazer isso. Ele passeava no jardim na viração do dia e possivelmente ele passeava para conversar com Adão e Eva, para estabelecer a comunhão com eles. Então, o jardim do Éden, de todos os lugares do planeta Terra, era o local onde Deus vinha. Ele aparecia para Adão e Eva para comunicar com ele, para ter a comunhão com a criatura que ele fez. Então, era no jardim do Éden que isso acontecia. Então, daí o local específico, criado por Deus, determinado com aquela função. E Deus, ele aparecia ali. Então, ela está perguntando, ele aparecia, mas Deus nunca foi visto, ele só ouvia. O texto fala que ele ouviu a voz de Deus, né? Passando. Alguma manifestação de Deus acontecia ali, da mesma maneira como Abraão viu o Senhor com aqueles 2 anjos, lembra? Quando eles foram visitar Abraão, e muitas outras que a gente chama teofanias aconteciam ali, certo? Não era, obviamente, eles não estavam vendo a Deus face a face. A Bíblia fala que isso não pode acontecer. Mais do que qualquer um, Moisés, por exemplo, né, foi um que foi descrito como alguém que conversava com Deus face a face, como uma pessoa conversa com seu amigo. E a gente pensa, mas então, e Moisés? Né? Mas o mesmo Moisés, lá no capítulo 34 de Êxodo, fala que ele quis ver a Deus face a face. Isso já depois de ter sido dito a respeito dele no capítulo 33, 11, que ele conversava com Deus face a face, como um amigo fala com o outro. E lá no capítulo 34, fala que ele pede para Deus que ele queria ver a glória dele. E Deus fala, não, Moisés, aí você está forçando a amizade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar num penhasco, depois que eu passar, eu vou colocar a mão no seu rosto,
Depois que eu passar, você vai ver só, você vai me ver por detrás. É o máximo que eu possa. Então, realmente, não é que é confuso. Você percebe, então, que existem graus de manifestação de Deus para com quem Ele quer. Então, Moisés seria talvez o auge, alguém que mais teve acesso, né? E Deus quem descreve a comunhão que ele tinha com Moisés como alguém conversando com seu próprio amigo. Tá? Sim, então aqui no Jardim do Éden, nós estamos falando ainda de uma situação antes. Não, aqui já é a queda, né? Então eles viram sim alguma coisa de Deus, alguma manifestação, alguma forma que o Senhor Deus tomava para poder comunicar e conversar com o homem. Dr. Heber Campos, que escreve muito nessa área, ele é meu colega de trabalho. Ele falou uma coisa interessante, ele está escreveu um livro agora sobre o Jardim do Éden, e ele diz que é possível que Deus tenha tomado a forma de um ser humano, e depois que ele tomou a forma do ser humano, para poder se interagir com o homem. E aí foi quando ele disse, então, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, essa imagem que nós assumimos para nós mesmos, para poder ter contato com a criatura que nós vamos criar. Então, essa é a ideia dele. É interessante. Mas eu creio, sem muita dificuldade, de que Adão e Eva, eles viam alguma forma de Deus. Com essa forma, eles conversavam, eles tinham esse diálogo. Tá certo? Então, ou identificava, como assim? Uhum. Uhum. Eles ouviram o som de Deus passando, né? Uhum. Tem mesmo. Isso aí é Êxodo capítulo 19. Quando Deus estava entregando a lei, ele começou a falar. Tem gente que reclama do som dessas caixas aqui, mas se Deus estivesse falando, era muito mais alto. E diz lá que ele falava por meio do trovão, e era muito. E as pessoas falaram, Moisés, tenha piedade de nós. Vai lá, continua vendo o que Deus tem para falar, depois você volta e fala para a gente. Isso é Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 19, já fala sobre isso. E Moisés, então, ele vai, ouve o restante do que Deus tinha para falar e depois volta e fala para o povo. Mas aqui no Éden, nessa situação, antes deles serem expulsos do jardim, é uma coisa diferente, porque eles estão ainda beneficiando de um ambiente criado, um habitat criado para ter comunhão com o Criador de uma maneira como eles nunca mais terão. Então, esse é o segundo ponto, é o local onde Deus se encontrava com a sua criatura. É o local onde Deus vinha para ter comunhão com o seu povo. E é isso que é realmente a igreja no Antigo Testamento. Isso antes deles serem expulsos do jardim. Se nada tivesse acontecido, esse contexto, o Jardim do Éden, seria um grande santuário da presença de Deus, para ser o palco desse encontro de Deus com as pessoas. E muita coisa deveria acontecer ali que não teve tempo de acontecer. A gente vai ver por quê. Mas o fato é que o Jardim do Éden, da maneira como ele estava e o local onde ele estava, era o local aonde Deus vinha. E aqui uma coisa interessante, no Jardim do Éden, nessa ocasião, quando Adão e Eva haviam
pecado e eles tentaram se esconder. É interessante que eles se esconderam, mas ficaram no jardim. E Deus vem e Deus chama. Eu acho interessante essa expressão. E Deus, no jardim, chamou as criaturas. Chamou Adão e Eva. Depois que eles saíram do jardim do Éden, acontece o contrário. Aí você vai encontrar inúmeras vezes o ser humano agora invocando a Deus. É o homem agora que chama a Deus, porque quando a situação era diferente, Deus chegava e Deus invocava, chamava e o homem estava ali. E agora Deus chamou, cadê? Ué, mas eles estavam aqui, então Deus já sabia o que estava acontecendo. Mas isso é realmente um grande diferencial do dia em que eles colocaram o pé para fora do jardim do Éden. Começou a situação inversa. Agora é o homem que tem que invocar a Deus. Às vezes a gente não entende, ou alguns não entendem por que na igreja tem um momento de invocação. Que invocando, reverendo? Para que invocar? Né? Faz parte. Mas Deus não está aqui já? Para que a gente tem que invocar? O pastor já não invocou lá no gabinete, lá invocou a presença de Deus, ele está aqui, já tem que começar o culto e já. Mas o ato de invocar a Deus não é simplesmente um ato de você chegar, o primeiro que chegar invoca a Deus, ele já está aqui e pronto. Não. É você, pessoalmente, estando no lugar que Deus disse ele estaria, você invoca a presença dele porque você quer ter uma comunhão pessoal com ele, ainda que você esteja no meio de um grupo, de uma comunidade de irmãos que compartilham a mesma fé. Mas esse é um ato importante, de invocar o nome do Senhor. Tá? Então, enquanto no início do Antigo Testamento não tinha igreja, não tinha membresia, não tinha os sacramentos como nós temos hoje, esse foi o primeiro elemento que constituía e caracterizava uma assembleia. Era o local onde as pessoas invocavam o nome do Senhor. E Abraão várias vezes fez isso, né? Ele edificou um altar e ali ele invocou o nome do Senhor. É basicamente isso que é dito. Sim, Tom. Bom, uma terceira coisa é muito importante no Jardim do Éden, que fazia dele um protótipo daquilo que seria, e se as coisas não tivessem desgringolado para o pecado, nós conheceríamos uma outra realidade, que era o local, nesse jardim se encontrava a árvore da vida. A árvore da vida, ela é descrita pela primeira vez lá em Gênesis capítulo 2. Veja lá, capítulo 2, versículos 8 e 9. Fala que o Senhor plantou um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha feito. E o Senhor fez brotar da terra toda sorte de árvores agradável à vista e boa para a comida. Então, não há razão para Adão e Eva terem lançado mão sobre o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque as pessoas dizem, mas ela era o fruto mais atraente do jardim. Mentira! Ela está falando aqui que tinha todo tipo de fruto, tanto agradável para a vista como para o paladar.
Então não era por causa de falta de fruto bonito e gostoso que eles foram parar arrancando um fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas em todos os casos, diz o texto aí que, além de ter toda a árvore agradável, à vista e boa de comida, olha só. Então, tem fruto que é feio, mas ele é gostoso, né? Mas tem fruto que parece gostoso, mas ele não é tão... Quando você crava o dente ali, ele é amargo, alguma coisa assim. Então, no Jardim do Éden tinha os dois tipos. Frutos que eram agradáveis à vista e os que eram agradáveis ao paladar. E fala que a árvore da vida estava colocada onde? No meio do jardim, gente. Como é que esse Adão e Eva foram achar essa árvore da desobediência lá no canto? É outra coisa que a gente pensa. Ou as pessoas que não são crentes gostam de falar isso. Deus já sabia, ficava provocando Adão e Eva, né? Põe a árvore bem aqui e fala para eles não pegarem. Não, senhor, a árvore da vida, que era a que eles deveriam pegar, estava lá no meio do jardim. E essa outra, nem sabe onde que estava. Possivelmente não estava do lado da árvore da vida, né? Mas no meio. Então, olha que é a árvore que Deus estava falando, essa aí, pega. Mas o homem acabou andando pelas periferias desse jardim e logo se envolveu com aquilo que não deveria se envolver. Então, Deus não usou de má fé, Deus não usou de provocação com o desejo humano, colocando perto dele algo que Deus sabia que ele não poderia lançar mão. Não, pelo contrário. Deus colocou no meio aquilo que ele queria. Mas o que era essa árvore da vida? O texto bíblico nos fala que essa árvore da vida, ela aparece aqui e aí não fala mais nada sobre ela. Ela vai voltar a aparecer no capítulo 4, no versículo 24. Alguém leia para mim, por favor. Peraí, está errado isso aqui. 4, né? Deve ser 3. 3:24. 3:24. Fala. Então, olha só, depois que aconteceu a queda do homem, nós ficamos sabendo então que a árvore da vida ela não poderia mais ser acessada pelo homem. Era um privilégio de quando eles ainda não haviam se envolvido com o pecado. Agora que eles se envolveram com o pecado, Deus não quer mais e ele proíbe que ele se envolva com a árvore da vida. Aliás, veja que no versículo 22, você que leu, leia por gentileza o 22 também. Então, olha só, a árvore da vida, a gente fica sabendo mais uma coisa, que quem tocasse ou comesse do fruto daquela árvore, viveria para sempre. E isso era algo que Deus não queria, mas já que o ser humano envolveu-se com o pecado, porque ele viveria para sempre em pecado. Pergunta: viver para sempre como resultado de comer o fruto da árvore da vida é a mesma coisa de vida eterna? O que seria então viver para sempre aqui nesse contexto do Éden antes da queda? Vamos imaginar que Adão e Eva não tivessem lançado mão do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E andando, acharam a árvore da vida. Pegaram, tomaram o fruto e comeram. Eles viveriam para sempre, diz o texto.
E aí? Isso aí não é a vida eterna? Eles não teriam pecado, eles não iriam morrer, né? Se eles não tinham pecado nem iam morrer, eles já não iam morrer mesmo. Então, qual a vantagem dessa árvore da vida? Não, mas morte carnal já tem a ver com pecado. Eles não tinham pecado. Eles não iam passar pelo pecado? Oi? A minha pergunta é: o que aconteceria se eles tomassem do fruto da árvore da vida antes de pecar? E aí o texto diz que agora, Deus falando, não vamos deixá-lo agora tocar mais, porque se eles tocarem na árvore, tomarem do fruto, eles viverão para sempre. E aí já não é mais parte do plano que eles vivam para sempre desse jeito. Viveriam para sempre no Éden? Também não dá, porque o Éden não ia caber tanta gente, né? Deus queria que eles enchessem toda a terra. É parte do plano original de Deus. Se eles comessem do fruto da... Mas então a árvore da vida não seria uma coisa aconselhável deles comerem? Ah, não, depois sim. Nós estou pensando antes. Antes. Não, essa é para a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida não tinha proibição, não. Senhor Deus ou Senhor eu? Os dois. Viu, Wilson? Aí a árvore que era proibida era a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida não fala nada sobre ela. Ela vai ser proibida depois que eles pecaram. Então é quando eles pecaram que a gente fica sabendo que essa árvore ela não podia ser tocada com eles em pecado, que aliás não podia nem chegar perto dela, porque diz lá o texto que tinha um querubins com labaredas de fogo protegendo o caminho para a árvore da vida. Então parece que Deus não arrancou a árvore lá e não cortou ela no pé. Não, ele bloqueou o caminho para ela. Uhum. Gente, essa árvore da vida, a presença dela no jardim, ela é símbolo. Ela é símbolo da comunhão de Deus. E aparentemente o que aconteceria é que o que aconteceu com os anjos nos céus, o estado deles, tanto os que caíram quanto os que ficaram firmes, já é definitivo, é para sempre. Então, é possível que alguém que comesse da árvore da vida antes de cair em pecado, eles selariam para sempre o estado de comunhão com Deus. Aí vem a segunda pergunta. E aonde que entraria Jesus Cristo nessa história? Se eles comessem da árvore da vida e pudessem viver com Deus para sempre, e Jesus então... Aí o plano... Não, se bem que o plano redentivo já envolve a questão da queda, né? Mas isso antes da queda. Vamos imaginar que não tivesse queda. Reverendo, mas vamos para imaginar o quê? Não, se tivesse tudo... Então, nesse contexto, e o homem comesse da árvore da vida, que era o que Deus queria mesmo, o que seria o resultado? O resultado, então, seria a sacramentalização daquele plano. E muitas coisas que Deus preparou para aquele convívio dele com a criatura seria expandido em dimensões que nós sequer tivemos chance de experimentar, porque o homem pecou tão cedo, tão prematuramente. Sim. Sim, sabia. Uhum. É isso que? Não, ele sabia. Agora,
como eu disse, Deus não criou o Jardim do Éden. Vou criar isso aí vai pecar mesmo, né? Planta só uns 2 mangueiras aí, tá bom. Não. Deus, ele... não, peraí. Sim. E o plano dele é sempre completo. Né? Então, mesmo que ele sabe que o homem irá cair, ele criou o ser humano e o jardim na melhor maneira possível, com toda a glória. Ele podia ter feito uma lua bem menor, um sol bem menor. Ele criou as coisas para sempre. E é por isso que ele mandou o seu filho para resgatar a humanidade, porque ele não vai pedir concordato depois que o povo pecar por milênios, não. Ele é capaz, e é parte do plano dele, resgatar a humanidade caída no seu filho, para que a sua glória ainda seja maior. Então, o que eu estou falando então é que a árvore da vida, ela era um selo que de alguma maneira iria, num dado momento, sacramentar o relacionamento de Deus com o homem. Veja só mais umas coisas a respeito dessa árvore. Eu não sei quantos já pararam para pensar nisso, mas dentro do tabernáculo, e o tabernáculo foi algo idealizado por Deus. Não foi ideia de Moisés, nem de Araão, muito menos de Miriam. Deus é quem falou como é que tinha que ser tudo lá. Exatamente do jeito que ele queria. E uma das coisas que ele pediu é para que fosse colocado no santo lugar, não no santo do santo, no santo lugar, um candelabro. Bom, eu não tenho tempo de entrar em todos os detalhes aqui, mas o candelabro, diz que o candelabro, a base dele, era num formato de amendoeira, porque os galhos tinham frutos e os frutos eram da amêndoa. Então, o candelabro, ele era, na verdade, um arbusto, a estrutura. E esse arbusto, ele ficava, né, as lâmpadas que eram colocadas em cima dele, eram 6 lâmpadas. As lâmpadas não faziam parte do candelabro, não era feito de uma só peça com o candelabro. A menorá é a mesma coisa. Menorá é a expressão hebraica para candelabro. Né? Candelabrum já vem do latim, que já deturpou, e aí a função é só mesmo de como se fosse um castiçal, mas o candelabro tinha mais do que isso. O formato da peça comunicava a ideia de um arbusto colocado na presença de Deus dentro do santuário. Por isso que ele tem essa forma. Ele é um lembrete da árvore da vida que o homem nunca teve a chance de lançar a mão sobre ela. Então ele está lá. Inclusive é o único utensílio dentro do tabernáculo que tem lamparinas e fala para que iluminassem de frente dele. Então, está aqui, gente. Ó, é esse aqui que vocês tinham que ter pego. Está vendo? Está iluminado aí para vocês verem. E não só isso, quando você vai, por exemplo, para o paraíso descrito lá em Apocalipse, o que é que está lá? De um lado e do outro do rio da vida, a árvore da vida. Veja alguém, por gentileza, Apocalipse 2, versículo 7, quando o apóstolo João, escrevendo para uma das igrejas, ele menciona o valor redentivo e o valor de cura que aquele que tomasse até da folha, fizesse um chá da árvore da vida, vamos dizer assim, das folhas. O que seria o resultado? 2,7, Apocalipse 2,7. Está vendo? Quando vocês retornarem ao paraíso, a primeira coisa que vocês vão fazer é... Onde vocês pararam? Toda essa história da criação foi um parênteses criado pela desobediência. Agora vamos voltar à programação original. Vocês tinham que ter pego, era daquela árvore ali. Ó. Então vamos lá agora.
Tome do fruto e nós vamos recomeçar toda a história. Oi? Esse era o plano, exatamente. Nélia, exatamente. Então, agora volte para o plano 1, pegue do fruto dessa árvore. Veja também em Apocalipse 22, no versículo 2. Apocalipse 22, versículo 2. Então, olha só, de novo, no meio da praça. Não é lá no canto, lá no final, lá de trás daquela casa. Não, no meio. Então, a árvore da vida é algo central para simbolizar o local aonde Deus se encontra com o seu povo. Ainda no mesmo capítulo, versículo 14. Por que alguém tem o direito agora de sequer chegar perto dessa árvore da vida? Por causa de Cristo. Então, tá vendo? É Cristo que garante o acesso a essa árvore da vida. Tá? Versículo 19, do mesmo capítulo. Então, a árvore da vida parece que está sendo simbólica aí daquilo que irá realmente selar essa comunhão do cristão, do crente, daquele que foi lavado no sangue do Cordeiro com Deus eternamente. Então, ela tem um valor simbólico. Não há nada de mágico em encostar na árvore da vida. Não é isso. Mas ela tem um valor simbólico. E é um valor importantíssimo. Então, no Éden, era o local onde a árvore da vida estava. Então, o Éden tinha essa característica de ser, eu diria, né, o protótipo da igreja no Antigo Testamento. E por último, era o local da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore, vocês já sabem, ela tinha um outro propósito. Era o propósito de testar a genuína motivação do ser humano em vir na presença de Deus. Nem todo mundo precisava vir até a presença de Deus no Jardim do Éden, mas aqueles que viessem, por enquanto só tinha Adão e Eva. Mas mais para frente, se eles não tivessem pecado logo, obviamente teria os filhos e assim por diante. Então, essa árvore, ela era um teste. A árvore não está no centro do jardim, a árvore não está em evidência, mas ela tem uma proibição. E a proibição tem a ver com o desejo que Deus tinha de perceber se o homem era capaz de valorizar, sabendo que ele perderia a comunhão, o direito de estar na presença de Deus. Mesmo assim, será que ele teria coragem de abrir mão de tudo isso somente para testar daquela árvore proibida? Não sabemos. Não, exatamente. Porque eles não queriam, Satanás não queria que ele comesse, que ela comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque aquilo lhe impediria de ter comunhão com Deus. Então, antes dela e dele terem pecado, aí não era realmente interessante para o diabo levá-los em direção da árvore da vida. De jeito nenhum.
Porque aí ele perderia por completo a chance, né, de tê-los do lado dele, de ter caído. Mas depois... Ah, do diabo? Não, não, ok. E eu estou tentando correr atrás de você. Pensa, o que você está pensando? Eu realmente não sei se eu entendi, mas o que eu entendi foi o seguinte. Eu acho que Satanás tinha muito interesse, sim, de fazer Adão e Eva comer essa árvore proibida o mais rápido possível. Porque, ao fazê-lo, ele estaria colocando em ameaça o plano de Deus. Ele sabia que Deus é assim. É, eu acredito com base lá no livro de Jó, veja lá, que os anjos já haviam sido criados antes da criação dos céus e da terra. Está lá no capítulo 40, não, 40, não, 38 de Jó. Olha só, são alguns versículos pequenos só. Leia. Ele tá, no início do capítulo 38, ele está falando para Jó onde estava você quando eu estava criando, né? Vocês sabem essa história. E aí ele vai falando. 38, versículo 5 em diante. Alguém leia, por favor. Uhum. Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra da esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e olha só quem que estava celebrando junto com quando Deus estava criando ainda os céus e a terra, diz aí, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Esses filhos de Deus não podem ser nenhum ser humano, porque Deus não tinha nem criado os céus e a terra ainda. E a distinção aqui de filhos de Deus no livro de Jó, já o livro de Jó, vocês lembram que começa falando que num dia quando os filhos de Deus vieram para apresentar-se diante de Deus, veio também o diabo no meio deles. Então, filho de Deus aqui já é uma referência aos anjos que não caíram, possivelmente. Então, quando Deus iniciou o processo de criar os céus e a terra, é a minha convicção. Já havia acontecido essa queda a Bíblia fala, um terço do céu, né, dos seres angelicais caíram. Então, não era Satanás, né? Isso. Não, pois é, mas quando da ocasião da criação, já havia acontecido tudo, né? O Satanás já tinha caído, ele já estava. Os planos. É, ele já sabia que aquela árvore estragaria todo o plano e. É, exatamente. É, ele dificulta, né, o objetivo de Deus. Ele não impossibilita, mas dificulta grandemente e acaba trazendo mais glória para Deus, porque a solução do problema causado por Satanás é a manifestação do poder redentivo de Cristo, e aí o remendo ficou muito melhor do que... Uhum.
eu vou falar mais disso na semana que vem, mas se o homem não tivesse caído, vamos imaginar isso, esqueça pecado, não tivesse caído, e ele tivesse rumado em direção à árvore da vida, eu acredito que a árvore da vida, na verdade, ela era um sinônimo e um símbolo da pessoa de Cristo, porque no Novo Testamento Jesus ele se apresenta dizendo que eu sou a videira, tá? Eu sou a videira, que o Pai ele é o agricultor, foi ele quem me plantou, e como nós vimos em Apocalipse, é somente aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro é que são dignos de tomar da árvore da vida. Então você vê a relação de Cristo com essa árvore. Então, como eu disse, não há nada de mágico nem de misterioso, o fruto da árvore da vida não era fosforescente, nada disso. Mas ele era simbólico da comunhão de Deus com o homem, e havia muitas coisas que nós ainda não experimentamos por causa do pecado. Certo? Wilson Correia, a última pergunta, derradeira. Isso é bom, quer dizer... Nem eu quero. Agora, uhum. Não, foi não. Mas assim, e também o Novo Testamento fala que o sangue de Cristo já era eficaz antes da fundação do mundo. Então, ele morreu historicamente lá quando ele nasceu e viveu. Mas a eficácia do seu sacrifício já era eficiente bem antes da fundação do mundo. Mas isso aqui não é sobre isso. A aula nossa é sobre igreja. E vocês entenderam então que o Éden é o primeiro protótipo do que seria, né, o local de adoração onde o povo de Deus viria para adorar a Deus. É basicamente isso que eu queria mostrar. E o Éden, ele é por causa dessas características. Ele é o local onde o amor e a obediência de Deus seriam testados. É o local onde Deus ele se encontrava com o homem. Era o local onde a árvore da vida estava, no meio desse local. E era também o local onde a árvore do conhecimento do bem e do mal estava. Então, esses elementos faziam parte do que seria a mobília da primeira igreja no modo como Deus criou no Éden. Sim, 2 árvores. Exatamente. 2 árvores. Sim, tinha mais árvores no jardim, né? Mas essas eram as 2 árvores que Deus apontou como tendo valores especiais, simbólicos. Tá? Gente, já são 8 e alguma coisa, vamos orar. E semana que vem eu quero começar a falar sobre a igreja nos dias de Caim, Abel e Sete. Reverendo, você vai achar chifre no cabelo de cavalo aqui? Não, tinha. Era a igreja boa. Então, eu não sei se semana que vem sou eu, mas seja lá quando for. Nós vamos falar sobre a igreja no período antes de Noé. Como é que o povo adorava, onde que eles adoravam a Deus. Vamos orar? Muito obrigado, Deus, pela tua palavra, pelo exemplo que ela nos dá, do teu amor para conosco e de tudo que o Senhor preparou. Com tanto amor, com tanta dedicação e a maneira vergonhosa como nós, em Adão,
abrimos mão de tudo e desobedecemos. E, ó Deus, não fosse o sangue do teu Filho Jesus, nós não estaríamos aqui hoje para rever essa história. Pedimos que o Senhor perdoe nossos pecados e nos ensine a andar na tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém.